Não, precisa não, porque eu vou mandar o material no Google Sala de Aula. Ah, Eu vou mandar o slide, vou mandar o PowerPoint e vou mandar o vídeo dessa aula. Tudo no Google Sala de Aula. entendi. Então, bora começar aqui nosso conteúdo de recuperação, né, que vai ser acidez e basicidade e escala de pH. Né? Nós vamos ter 2 aulas de recuperação. Essa primeira aula, a gente só vai ficar discutindo escala de acidez e esses conceitos de acidez e basicidade. E na aula de manhã vai ser só cálculo de pH, como é as formas mais simples de calcular pH. Então, quando a gente pensa em ácidos e bases, né, o conceito de acidez e basicidade, você tem 3 conceitos de ácido-base. Né? A gente tem o conceito de Arrhenius, né, que, segundo Arrhenius, ácido é qualquer substância que, em solução aquosa, libera o íon H+, o íon H3O+. É a definição mais simples de ácido que tem é essa. Colocou em água, liberou H+, essa substância vai ser um ácido. Depois a gente tem a teoria de Bronsted-Lowry. Essa teoria fala que ácido é qualquer substância que libera o íon H+, ou H3O+. Aí pode ser qualquer solvente. Se você estiver fazendo a reação e o solvente for etanol, a teoria de Bronsted-Lowry serve. A teoria de Arrhenius, ela só vai ser utilizada se o solvente for água. Se você estiver fazendo a reação, estiver dissolvendo uma coisa em água. Se você pegar uma substância e tentar dissolver ela num solvente orgânico, sei lá, tipo hexano, gasolina, a teoria de Arrhenius já não serve. A teoria de Arrhenius é exclusivamente para água. A teoria de Bronsted-Lowry não, ela não tem diferenciação de solvente. Pode ser etanol, hexano, acetato de etila, qualquer solvente que você colocar, desde que a substância libere o H+, ela vai ser considerada um ácido. E a teoria de Lewis, que fala que ácido é uma substância receptora, uma espécie que recebe par de elétrons. Então, pode ser classificado como ácido. No ensino médio, normalmente, nós usamos mais a teoria de Arrhenius e a teoria de Bronsted-Lowry. Né? A gente não usa tanto a teoria de Lewis no ensino médio para definir ácidos. Né? Bases, segundo Arrhenius, é qualquer substância que em solução aquosa libera o íon OH-. Então, misturou com água, liberou OH-, você vai ter uma base de Arrhenius. A de Bronsted-Lowry é qualquer substância que receber esse íon H+. Então, Arrhenius, ácido libera H+, base libera OH-. Todos os dois têm que ser em água. Bronsted-Lowry, ácido é uma substância que libera o H+, e base é qualquer substância que recebe esse H+. Na teoria de Lewis, base vai ser uma substância doadora de par de elétrons, uma substância que doa par de elétrons. Se receber par de elétrons é ácido, se doar par de elétrons vai ser base, mas a gente vai trabalhar mais com a teoria de Arrhenius e Bronsted-Lowry. Então, se eu pegar e fazer uma reação ácido-base de Arrhenius, uma reação ácido-base segundo o conceito de Arrhenius, como é que vai ficar essa reação ácido-base? Então, você pega lá, por exemplo, o HCl, que é um ácido de Arrhenius, né? Mais o NaOH, que é uma base de Arrhenius. Então, é ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Né? O ácido clorídrico, quando você colocar ele em água, ele vai se separar em H+, que a liberação do H+, é que faz ele ser ácido, e o íon Cl-, que é o íon cloreto. O NaOH, quando ele se separar em água, ele vai liberar Na+, e OH-. Aí esse OH- é o que faz ser base. Então, quando a gente fala de uma reação ácido-base de Arrhenius, ou uma reação de neutralização, essa reação é a combinação do H+ com o OH-. A reação entre H+ e OH- é a reação de neutralização de Arrhenius, é a reação ácido-base de Arrhenius. Então, toda vez o H+ mais o OH-, a combinação do H+ com o OH- vai produzir água. O que sobrou vai formar um sal.
No caso aqui, ó, o que sobrou? Sobrou o Na+, e sobrou o Cl-. Então, vai produzir NaCl. Então, isso é uma reação ácido-base de arrênios. Reação ácido-base de arrênios sempre produz água. Sempre no final você vai ter água, né? Agora vamos numa reação ácido-base de Bronsted-Lowry, né? Você pega aqui, por exemplo, a amônia, que é o NH3. Ele é um gás a temperatura ambiente. E vou reagir essa amônia com água, né? Quando eu fizer a reação entre os dois, você vai ter essa setinha aí, que significa o equilíbrio, né? Que o processo é reversível. Vai formar NH4+ e OH-. Então, você teve essa transformação. Agora, vamos analisar o que mudou aqui. Olha só. O NH3, que estava antes da seta, do lado esquerdo ali da seta, ele se transformou em NH4. Então, de NH3 para NH4, aumentou um H e uma carga positiva. Então, o que aumentou? H+. Então, quer dizer que o NH3 ele ganhou um H+. Né? Então, essa transformação aconteceu isso. O NH3 pegou um H+, e se transformou em NH4+. Agora, olha a água. Você tinha H2O antes e você tem OH- depois. Então, perdeu um H positivo, porque o que sobrou foi negativo, né? Então, o que está acontecendo nessa reação aqui? O NH3 ele vai ser uma base, porque ele está recebendo um H+. E o H2O está perdendo um H. Então, ele vai se transformar num ácido. Então, o NH3 vai ser a base, que recebeu o H+, e o H2O vai ser o ácido, que perdeu o H+. O que sobra aqui da base, a gente chama de ácido conjugado, e o que sobra aqui do ácido, a gente chama de base conjugada. Essa é uma teoria muito importante nesse processo ácido-base de Lewis, né, de Bronsted-Lowry, quer dizer, nessa reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Você tem esses pares conjugados ácido-base. Então, a base vai gerar no final um ácido conjugado e o ácido vai gerar no final uma base conjugada. Isso daí, gente, dependendo do curso superior, quem for fazer curso superior, que tiver química no curso, sei lá, uma nutrição, uma farmácia, uma química, uma engenharia química, uma agronomia, isso daí vai ser muito importante para a gente determinar se uma reação acontece ou não. Esses pares conjugados, junto com uma escala de acidez chamada pKa, permite a gente prever se uma reação química realmente acontece ou não, ok? Então, por enquanto, não precisa saber, você precisa pegar uma equação química e identificar qual que é a base de Bronsted-Lowry e qual que é o ácido de Bronsted-Lowry. É isso que eu vou cobrar de vocês nesse processo de recuperação, né? Só que a maior parte da recuperação, a grande maioria da prova de recuperação, eu escolhi pegar um conteúdo mais tranquilo. E é um conteúdo que para vocês é importante, que são as medidas de acidez, né? Então, acidez, você pode medir a acidez por uma infinidade, não é infinidade, por um monte de escalas. Você tem um monte de maneiras de medir, de mensurar se uma substância é ácida ou básica, ou se ela é mais ácida ou mais básica, uma em relação à outra. Então, a gente pode olhar, por exemplo, o grau de ionização, né? Que é ácido de arrênios, é aquela substância que em água libera H+. Só que não vai ser sempre que todas as moléculas de ácido que você misturar em água, elas vão separar. Às vezes, uma parte dessas moléculas é separada em íons e outra parte fica lá dissolvida na água sem separar em íons. Então, a medida da quantidade de íons formadas a gente chama de grau de ionização. Para ácidos inorgânicos, é uma coisa ótima para a gente ver esse grau de ionização. Então, a gente pode olhar, por exemplo, a solubilidade, no caso das bases de arrênios. Bases solúveis em água são bases fortes, né? A gente pode olhar, mensurar pelo tamanho do ânion.
por exemplo, quando você pega ácidos de um mesmo grupo da tabela periódica, o íon negativo que for maior vai gerar o ácido mais forte. Então, é outra forma. A gente pode olhar a ressonância, a deslocalização de carga no íon negativo. A gente pode usar isso para ácidos orgânicos e pode usar para ácidos inorgânicos, cujo ânion é poliatômico, né? Tipo sulfato, carbonato, sulfito, né? A gente pode olhar também o Ka e o Kb, que é a constante de ionização, né, de ácidos para Ka, bases para Kb. Quanto maior for a constante de ionização, maior vai ser a acidez. Dessa constante de ionização, a gente pode tirar um outro parâmetro, que no ensino superior é muito utilizado, que é chamado de pKa, né? Que é você fazer o log da constante de ionização. Você chega em números menores, em números mais fáceis de você analisar. Você pode comparar um ácido com outro para ver quem é mais forte pela condutividade elétrica. O que conduzir mais corrente elétrica é o ácido mais forte. E você pode olhar também o pH, né? Então, dessas escalas aqui de acidez, a gente vai trabalhar nessa recuperação mais com o pH e com a condutividade elétrica, né? Então, a escala de pH, gente, é a escala mais comum para acidez e basicidade. É a escala mais simples de todas. Gente, se você for, por exemplo, aqui eu moro aqui no Jardim Nova Era, tem a Avenida Rio Verde, que tem várias lojas de piscina, né? Essas lojas de piscina, você consegue comprar uns papéis de pH para você medir pH e você tem aparelhos portáteis de medir pH que são relativamente baratos. Tem aparelho portátil de medir pH e aparelho eletrônico portátil que você compra por 50, 60 reais. Que para um equipamento de laboratório é relativamente bem barato. Lógico que esse pH-metro de 50, 60 reais não pode ser usado numa pesquisa, né? Num laboratório de pesquisa. É mais para você ter uma noção ali do pH, ele não tem tanta precisão, né? Então, olha só, o pH ele é uma escala. Ele é uma escala que varia de 0 até 14. Então, a escala de pH ela vai de 0 a 14 só. Não tem valores de pH menos 10, de 20. Isso não existe. A escala de pH ela é de 0 a 14, somente. E você tem um intermediário da escala aqui, que é o pH 7. Então, o pH 7, a gente fala que é um pH neutro. A substância é neutra, né? Qualquer valor de pH de 7 para baixo, abaixo de 7, você vai ter uma substância ácida. Qualquer valor de pH de 7 para cima, você vai ter uma substância básica, que também nós damos o nome de alcalina. Então, ela vai ser uma substância básica ou uma substância alcalina. Então, a escala de pH sempre vai ser dessa forma. pH menor do que 7, você tem uma solução ácida. pH igual a 7, é literalmente igual, gente. Não é 7,7, é 7,00. Aí você tem uma solução neutra. Que praticamente, gente, é uma lenda urbana. Dificilmente você vai ter uma solução que você vai ter o pH 7. É exatamente 7. Né? E para pH maior do que 7, você vai ter uma solução básica. Então, essa que vai ser a escala de pH. Então, essa escala de pH serve também para você não cair em fake news, né? Então, por exemplo, isso daí, gente, é uma mensagem que na época do Covid, é uma mensagem falsa, que rolou na época da Covid, aí no comecinho da Covid, né? Na época da Covid não, porque a gente ainda está vivendo a época da Covid, né? Que começou a ser repassada no WhatsApp com muita frequência, né? Então fala lá, ó, boas notícias, informações para todos. O Covid-19 é imune a organismos com pH maior do que 5,5. Né? Qual o tamanho do pH do abacate, professor? Credo. Então, é absurdo, né? Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH e combater o vírus. Então, gente, essa é uma notícia falsa em muitas escalas, sabe? Muitas escalas. Então, primeiramente, vamos analisar aqui algumas coisas
falsas dessa daqui, dessa fake news aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, com limão. Ele está falando aqui nesse postzinho que o limão ele tem um pH 9,9. Só que todo mundo sabe, gente, que o limão é ácido. E para você ter uma solução ácida, o pH tem que ser menor que 7. Então, pH 9,9 significa que o limão é básico, é alcalino. Está muito errado isso. Aí, igual você também falou aí agora. Não, olha só, o abacate, pH 15,6. A escala de pH ela termina em 14. Não tem pH maior que 14. Aí ele coloca um pH 15,6. Aí o do alho, 13,2. Gente, só para vocês terem uma noção, pH 13, pH 14, pH 13 é só da cáustica. Só da cáustica concentrada é pH 13. Se cair na pele, dá corrosão. Sabe? Corrói tudo. Aí ele pega aqui no restante, ó, um monte de frutas, ó, manga, tangerina, abacaxi, laranja, que são frutas ácidas e coloca elas todas com pH acima de 7, todas com pH alcalino, né? Então, isso daqui é aquela coisa assim, bicho, está muito errado, sabe? Não existe, é literalmente uma fake news. Só que como a maioria do povo não tem muito entendimento de química, quem não tem entendimento de química passa isso, né? Vai passar isso para frente. Não, ainda coloca aqui, ó. Não guarde essas informações apenas para você. Passe para toda a sua família e amigos. Tome cuidado e Deus te abençoe. Sabe? Ainda usa o nome de Deus para espalhar mentira, né? Então, uma das coisas assim que a gente tem que entender um pouquinho de ciência, coisa e tal, né? A gente não precisa ser gênio, né? A não ser que você queira fazer uma faculdade de química e tal. Mas, assim, coisas básicas como a escala de pH e acidez, nós temos que saber até para não cair nessas notícias aí, ó. Olha só, no próximo slide aqui, eu tenho essa tabela. Essa tabela aqui, ó, é os valores de pH. Não, então vamos voltar lá só para você ver, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Manga, ele está dando pH 8,7. Olha só o pH da manga num estudo científico aqui, ó. 4,65. Essa tabela, gente, eu tirei de um artigo científico de uma faculdade de odontologia, eu não lembro de qual estado que o povo estava fazendo uma pesquisa sobre desmineralização dos dentes, né? O fato do dente perder esmalte, ir corroendo, dando cáries e tal, né? Que aí eles estavam estudando a questão dos alimentos ácidos, né? Da acidez dos alimentos. Olha só o pH aqui do abacaxi, 3,91. Da laranja, 3,63. Isso daqui do suco puro, né? Olha o limão, olha o pH do limão, 2,16, né? Do suco puro de limão, né? Aí ele faz aqui, ó, você dilui, ele vai para 2,27. Então, limão, laranja, abacaxi, manga, são frutas ácidas, gente. Aí ele vai lá e coloca lá na tabela, né? Aquela tabela lá, o pH do abacaxi é 12,7. 12,7 é pH daqueles produtos de limpeza desengordurante de cozinha, sabe? Se você comer aquilo ali, você vai morrer, você não vai curar da Covid, sabe? Então, é até bom a gente entender esse negócio das escalas de acidez para não cair nessas notícias falsas aí, ó. Vamos agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só separar aqui. Para a gente analisar algumas questões aqui sobre soluções ácidas e básicas e escala de pH. Aqui. Então, olha só. O que a gente vai mais utilizar, principalmente aqui nas aulas de recuperação, para poder falar sobre escala de acidez, vai ser o pH, né, e a condutividade elétrica. Então, aqui, ó, eu tenho água. Esse vermelhinho, essas 3 bolinhas vermelhinhas, 4 bolinhas vermelhinhas aqui, ó, representam o íon H3O+.
que esse íon H3O+ aqui, ó, é o ácido. A bolinha azul aqui, ó, essa bolinha azul representa o OH-, que é a base. Então, olha só, você tem aqui esses monte de pontinho aqui, que é o solvente, o vermelhinho é o ácido, o azulzinho é a base. Olha só como é que fica essa figura quando você tem um ácido forte. Você tem um monte de bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Agora, olha o ácido fraco. Viram a diferença aí de ácido forte para ácido fraco? Então, o ácido forte ele vai ter uma quantidade muito grande dos íons H+, que é o vermelhinho, essas bolinhas vermelhinhas aí. E o ácido fraco já tem uma quantidade muito pequena dos íons H+. A mesma coisa vai acontecer para as bases. Olha só, olha só o que você tem quando você tem uma base forte. Ó. A base aqui está representada por essas bolinhas azuis, que é o OH-. Olha só a quantidade dessas bolinhas quando você tem uma base forte. E olha a quantidade dessas bolinhas azuis quando você tem uma base fraca. Então, agora vamos analisar a mesma coisa, só que olhando primeiro o pH. Ó, água pura, né? Puríssima, sem sais minerais, desmineralizada, coisa e tal. O pH é 7,0. Se eu pegar um ácido forte, olha só qual que vai ser o pH do ácido forte, 2. Se eu pegar esse ácido forte e fazer a condutividade elétrica, olha lá a intensidade da lâmpada acesa. Agora eu quero que vocês comparem a intensidade dessa lâmpada acesa no ácido forte e no ácido fraco. Olha o que acontece no ácido fraco. Está vendo que a intensidade diminuiu bastante da luminosidade? Agora, se eu, ao invés de medir a condutividade, eu olhar o pH, olha só quanto que deu o pH, 4,5. Então, em relação a pH, gente, quanto menor for o valor do pH, mais ácido. Quanto mais perto de zero, mais ácido. Então, olha só, o ácido forte tem pH 2. O ácido fraco tem pH 4,5. Então, esse que tem pH menor vai ser o ácido mais forte. Aí, nessa escala de pH, você tem que tomar cuidado, porque para a base é o contrário. Olha só o pH de uma base forte, 12. Olha o pH de uma base fraca, 9,5. Então, no caso dos ácidos, quanto menor for o pH, mais forte vai ser o ácido. No caso da base, quanto maior for o pH, mais forte vai ser a base. Então, você vai ter essa diferença aí. Vamos olhar agora o pH? Deixa eu só mudar aqui a... Vamos agora ver o pH de alguns produtos caseiros aqui, né? Alguns produtos comerciais que vocês têm fácil acesso em casa. Como, por exemplo, o leite. Se eu pegar aqui ó, um aparelhinho de medir pH e colocar no leite, vai dar pH 6,5. Se é abaixo de 7, gente, é ácido. Só que 6,5 muito perto de 7. Então, a gente fala que... a gente costuma usar um termo eufemista, né? Então, o leite é levemente ácido. Ele tem uma acidez, mas ele é levemente ácido. Vamos pegar agora, ao invés de leite, vamos trocar aqui para outro líquido dos deuses, né? Que é o café. Dificilmente você vai estar em Goiás e quando algum parente visitar, o povo não vai fazer café para poder oferecer, né? O café é o típico da hospitalidade goiana, né? Chegou a visita em casa, vamos fazer um cafezinho, né? E o cafezinho nosso dá pH 5. Então, o café também é ácido. Então, a pergunta agora fica qual dos dois é mais ácido? O leite ou o café? O leite. Café, né, não? Não, café, quanto menor. O café. Ô, Lucas, eu já tinha preparado essa aula para fazer pergunta para vocês mesmos, porque esse negócio confunde. No caso do ácido, é quanto menor for o valor do pH, mais ácido. Então, o café tem pH 5. O leite tem pH 6,5.
Como o pH do café é menor, quer dizer que o café é mais ácido que o leite. Vamos pegar outros dois exemplos aqui de ácido. Vamos pegar aqui suco de laranja. Né? Suco de laranja dá pH 3,5. Suco de laranja concentrado, né? pH 3,5. Vamos ver agora aqui o ácido de bateria. Ácido de bateria, que é bateria de carro mesmo que a gente está falando, né? De caminhão, coisa e tal, dá pH 1. Então, o ácido de bateria tem pH 1, o suco de laranja tem pH 3,5. Ixi, ele tem É mais vômito. ácido. Qual dos dois é mais ácido? O suco de laranja ou a solução de bateria? Suco de Solução laranja. de bateria. Solução de bateria. Quanto menor for o pH, mais ácido é. Quando a gente vai olhar isso para bases, é o contrário. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o sabonete. O sabonete tem pH 10. Esse sabonete que a gente usa para tomar banho mesmo, ele é alcalino, pH 10. Se eu trocar de sabonete para esse líquido secante, que é um líquido industrial, o pH dá 13. Então, líquido secante, pH 13, sabonete tem pH 10. Qual das duas bases é a mais forte? O sabonete ou o líquido secante? O líquido. O líquido secante é base mais forte, né? No caso da base, então, quanto maior for o pH, mais forte é a base. No caso do ácido, quanto menor for o pH, mais forte é o ácido. Então, vamos pegar aqui agora um cuspe, da pH 7,40. O cuspe, ele tem natureza básica ou ácida? Até agora, não sei por qual a Básico. diferença. Acima de 7 é básica, Não, abaixo essa aí eu de 7 sei. é ácida. Quando tá na base, eu não. Isso que eu... a dúvida. Então, é dessa forma que você vai olhar. Se o número for maior do que 7, é básico, que também recebe o nome de alcalino. Se o número for tá. menor do que 7, é ácido. Então, vamos ver um outro aqui. Ó. Canja de galinha. Deu 5,8. É menor do que 7. Então, se é menor do que 7, vai querer dizer que é ácido. Se eu pegar o sangue, 7,40. Deu maior do que 7. Então, o sangue é básico. Básico. Então, é dessa forma que você vai olhar. Vamos pegar um outro aqui que a gente não tinha visto ainda. Refrigerante. Refrigerante vai ser o quê? Ácido ou básico? É, professor. Vamos de refrigerante. Coca-Cola dá esse pH aí, cara. Caramba. Coca-Cola é bem ácida. Vômito. Ácido ou básico? Ácido. Ácido. De novo aqui, sabonete. Básico. Básico. Então, é só isso, gente, que você vai olhar. Se for maior do que 7, é ácido, é básico. Se for maior que 7, é básico. Se for menor que 7, é ácido. Vamos olhar aqui essa solução aqui, ó. Vamos olhar de uma outra forma agora. O que faz ser ácido é os íons H+. Então, isso daqui, ó, esse íon H+ é o que faz ser ácido. E o OH- é o que faz ser base. Então, sempre que você tiver uma solução que é ácida, olha só, o pH aqui é 5,80, é ácido. Então, a quantidade de H+ é maior que a quantidade de OH-. Ó. Nesse sentido aqui, ó, está aumentando a quantidade. Nesse sentido, a quantidade aumenta. Então, se eu pegar uma solução que é ácida, a quantidade de H+ é maior que a quantidade de OH-. Vamos pegar uma básica agora. Tipo sabonete. Olha lá, quando eu pego sabonete agora, ó, a quantidade de OH- é maior que a quantidade de H+. Pois é, ele estava no PH. Então é isso, gente, que vocês têm que ficar esperto. O que faz uma substância ser ácida é o H+, que aí está escrito como H3 ou mais.
O que faz uma substância ser básica é o OH-. Então, se você tiver uma solução que é ácida, uma solução ácida, a quantidade de H+ é maior que a quantidade de OH-. Se eu pegar uma solução que é uma base, né? Base é muito comum em produtos de limpeza, engordurante, sabonete, detergente, é tudo básico, né? Então, a quantidade do H+, ela vai ser menor que a quantidade do OH-. É uma outra coisa que vocês têm que saber aí para a prova de recuperação que vocês têm que fazer, né? Deixa eu apagar aqui. Então, se eu pegar aqui agora, ó, esse daqui da direita é o OH- e esse aqui da esquerda é o OH+. Olha só quando eu pego e coloco pH 8. Eu vou aqui para aqui, ó, 8. É pH 8. A quantidade de OH-, a quantidade dos íons OH- é maior que a quantidade do íon H+. Vou colocar em quantidade em mol. O mol de OH- é maior que o mol de H+. Agora, se eu colocar um pH ácido, vamos supor que eu coloco um pH 5 aqui, ó. Tá vendo que o H+ está subindo? Toda vez que for ácido, o H+ vai ser maior que o OH-. A quantidade de OH- vai ser maior que a quantidade de OH-. Então, é dessa forma que a gente vê a escala de pH, gente. Basicamente, essa primeira aula nossa era entender a escala de pH. Como que é pH ácido, como que é pH básico, qual que é mais ácido, qual que é mais básico, né? Praticamente metade da prova de recuperação é isso. Praticamente metade da prova de recuperação é isso. A outra metade vai ser a aula de amanhã, que a gente vai aprender a calcular o pH. A gente vai fazer os cálculos de pH. E eu vou revisar também esse conteúdo. A gente não vai ficar, provavelmente, a gente não fique a aula inteira só calculando pH. A gente deve retomar um pouco desse conteúdo, já que esse conteúdo da aula de hoje é a maioria da prova de recuperação. Ok? Sobre a aula de hoje, alguma pergunta ou dúvida? Não, essa aula foi muito bem explicada. Não deu para entender. Foi sussa, né? Aí, gente, eu estou gravando essa aula. Eu vou mandar esse vídeo para o YouTube, né? Vou só cortar o comecinho ali enquanto eu não tinha começado, né? Para não ficar um vídeo muito mais extenso. Eu vou mandar esse vídeo para o YouTube dessa aula para vocês. E vou mandar o PowerPoint que eu usei dessa aula bem lá no Google Sala de Aula para vocês pegarem, ok? Amanhã, depois da minha aula, que eu não sei se acho que é a terceira aula amanhã, eu já publico a prova no Google Sala de Aula. Quem tiver problema com isso, eu, sinceramente, eu prefiro que vocês vão na escola e peguem a prova impressa e respondem ela em casa. Porque aí você responde a lápis, confere e tal, depois passa a caneta só na hora de tirar a foto e me enviar. Mas se você não tiver como ir na escola, pegar a prova impressa, ou você pode tentar imprimir na sua casa, caso você tenha impressora, que eu também acho difícil. Nem eu tenho impressora, né? Eu sou professor, eu não tenho impressora em casa. E você pode responder no caderno. Você pode pegar, baixar no celular, né? Ou no computador, né? E responder no caderno. Só que na hora de responder no caderno, gente, é prova de recuperação. Então tem que estar tudo bem organizadinho. Você vai ter que colocar cabeçalho, né? Colégio de ensino em período integral, nova cidade, CEPI, nova cidade, a data, nome completo, turma, e colocar lá. Eu não peço para copiar pergunta, acho que é um... Eu, sinceramente, eu não gosto desse trem de ficar copiar pergunta, não. Pode colocar só as respostas. Mas tem que estar extremamente organizado, né? Questão número 1, resposta, letra A. Questão número 2, a quantidade de íons H+ é maior que a quantidade de íons H-. Questão número 3, sabe? Tem que estar muito bem organizado. E vocês confiram as fotos, gente. Para foto,
chegar legível para mim. Porque no começo da pandemia, por exemplo, o povo mandava foto da tarefa, vi umas fotos que eu ampliava ela aqui no notebook, aqui não conseguia ver o que estava escrito. Não façam de caneta preta e a foto tem que estar legível. Aí vocês têm essas opções de fazer, ok? No mais, faltam só 4 minutos para encerrar a aula, né? Como eu tinha planejado um tempo para vocês terem mais perguntas, como parece que todo mundo entendeu a aula de hoje, nós podemos encerrar um pouco mais cedo hoje, né? Que a gente vai usar o tempo todo amanhã. Então, no mais, é isso aí. Eu tenho que colocar a presença para vocês, espera aí. O Lucas, Christian e Vinícius é de qual turma? Segundo ano B. Eu sou do segundo A. Mas o Segundo B, quem é do Marlon. segundo B? O Lucas Henrique? Segundo B. Lucas Henrique, segundo B. Quem é mais do segundo B aí? Vinícius. Vinícius. Vinícius Moreira. Então, beleza, apresenta. E do segundo A é o... Marlon. Marlon. Mas o Marlon já te colocando. O Christian é de qual turma? É o A. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Achei. Então, beleza. Vocês que assistiram a aula hoje, já coloquei presença, então agora é isso mesmo. Adiós, povo, e até amanhã na aula. Só vou publicar a prova depois da aula de amanhã. Daqui um pouquinho, eu já devo colocar a aula lá no YouTube e no Google Sala de Aula para vocês. Adiós, povo. Bom resto de dia aí para vocês. Adiós.